Olá, meu nome é Marina Tawil, eu sou especialista em agroecologia e produção orgânica, sou mestra em extensão rural pela UFSM, co-coordenadora do GT de Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia e mãe de 2 Marias. Gostaria de compartilhar um pouco sobre o meu estudo, minha conclusão de dissertação, apresentada no programa sobre Guardiães de Sementes da Vida. Eu trago também uma parte a respeito de legislação de sementes crioulas, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o protagonismo de mulheres na região central do Rio Grande do Sul, porque o estudo se deu com o intuito de aprender a voz dessas mulheres que não resguardam só as sementes crioulas, mas resguardam muito mais do que só a questão biológica das sementes. Eu agradeço muito ao professor Rafael pelo convite, agradeço ao Ergues pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, compartilhando meu estudo e podendo compartilhar o conhecimento dessas mulheres. Com isso, a primeira questão que eu trago é o que são sementes crioulas. A gente fala muito sobre sementes, mas a gente acaba que não define. E na realidade não há uma definição, né? Não há uma definição direta sobre o que é sementes crioulas, porque tem os seus diversos aspectos na realidade. A questão jurídica, para mim, em relação às sementes crioulas, é que são sementes direitos de todos os povos, que é direito daquele que conserva, daquela que mantém a geração em geração essas sementes, né? Mas há agricultores e agricultoras que definem as sementes crioulas como vida, como segurança alimentar, como garantia de um plantio após a colheita e na próxima plantação. Então, as sementes crioulas está ligada à vida, à manutenção da vida, como uma riqueza, porque está ligada à nossa alimentação, uma alimentação de qualidade, uma alimentação nutritiva, uma alimentação que não venha de uma produção em laboratório. Então, sementes crioulas é muito mais do que simplesmente só o biológico. A gente tem que começar a pensar sobre isso e abrir o nosso olhar. Então, qual é o interesse? Qual a importância de se estudar sementes crioulas? A importância de se estudar sementes crioulas é pensar, é analisar qual o reflexo que elas se têm. Por que se fala tanto em conservar as sementes crioulas? O que aconteceu no Brasil? O que acontece, que continua acontecendo no Brasil em relação às sementes crioulas? Por quê? Ali na década de 1950 e 60 ocorre no Brasil a chamada Revolução Verde. No Brasil e nos países da América Latina. E o que é a Revolução Verde? Na realidade, essa Revolução Verde é uma disseminação gradativa do modelo de produção agrícola que acontecia nos Estados Unidos e na Europa já. De forma a difundir ideologicamente as sementes melhoradas ou de alto rendimento, as chamadas sementes melhoradas e de alto rendimento, que são as sementes híbridas e transgênicas. Por quê? De forma a incentivar que isso ocorresse no Brasil, a monocultura em larga escala, e ainda continua acontecendo. E uma das justificativas para que isso ocorresse é diante da fome no mundo. E com isso se encontra respaldo nas agências internacionais. Aqui, por exemplo, a FAO, que entre 1972 e 1984 implantou um programa nesses países de melhoramento e desenvolvimento de sementes em 60 países. E com isso, na realidade, o que encobre? Encobre
a venda desses pacotes tecnológicos que foram transformadas, na verdade, as sementes então são transformadas em instrumento para transferência de tecnologia. Por quê? Porque isso vai beneficiar as grandes corporações. E com esse benefício em relação às grandes corporações, o que acontece no Brasil em relação às sementes crioulas? Aquelas sementes, no ideário dos agricultores e das agricultoras, ela vai se perdendo. Ela vai diminuindo o espaço. Diante do avanço da monocultura, que se trabalha com as sementes híbridas e as sementes transgênicas, respaldado então pelas legislações que surgem, né, no país, há uma grande ameaça em relação às sementes crioulas. Então, o que acontece a partir da Revolução Verde? Ocorre a construção de ordenamento jurídico brasileiro relativo às sementes, de forma a ocorrer um padrão fitossanitário de boas práticas agrícolas, registro, certificação de sementes. Ocorre então o quê? A formalização de normas em relação às sementes que vão circular e a quem tem direito a ter acesso a essas sementes crioulas, a quem tem direito a trabalhar com essas sementes crioulas ou não, há uma limitação, há uma restrição em relação a este trabalho que fica então aos agricultores e agricultoras familiares, aos indígenas, aos assentados e aos quilombolas, e com isso reduz a legitimidade do agricultor de produzir, de conservar e de comercializar. Por quê? Porque essas sementes crioulas, elas só podem circular entre esses pequenos agricultores. Então fica à margem, as sementes crioulas, elas estão à margem do mercado de sementes do Brasil. E como você analisa isso? Através do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, né? Que de acordo com Juliana Santilli, que foi uma grande pesquisadora do direito, né, em relação às sementes, ocorre então o estabelecimento do sistema formal e do sistema informal. Formal é ligado à agricultura mecanizada, intensiva, que objetiva, então, o quê? O alto rendimento. De forma a incentivar o quê? De forma a colocar a semente como mercadoria, né? Lucrativa, essas grandes empresas detentoras de patentes, que são certificadas, são as sementes certificadas, são aquelas sementes que recebem durante todo esse desenrolar aí da Revolução Verde, continua ainda recebendo incentivo na forma de ter liberação de transgênicos no país, de políticas governamentais. Mas e as sementes crioulas, né? Como já dito, as sementes mantidas à margem, então elas ficam subjugadas a quê? Aos agricultores de forma local, agricultores e agricultoras, que então conservam essas sementes, mas através do quê? De feiras de sementes crioulas, através da produção de quintais, através do melhoramento participativo, e com isso, por isso que se pode dizer que são os grandes guardiões e guardiãs da agrobiodiversidade brasileira. Você analisando a fundo o ordenamento jurídico, dá para se dividir então no sistema formal, no sistema informal, que está ligado então a quê? Como é que você pode analisar? O sistema informal, ele é mantido, então, visando o lucro, pensando no capitalismo, impulsionado pelas políticas neoliberais, ligado então ao patriarcalismo, que não reconhece o trabalho que as mulheres fizeram em relação às sementes, a conservação das sementes crioulas ao longo de todos os anos, desde o início da agricultura. Está ligado ao agronegócio, diretamente ligado ao agronegócio, por quê? Porque os grandes agricultores, né, os grandes e médios agricultores, eles não podem produzir com as sementes crioulas,
que as sementes crioulas são vistas como ilegais, e com isso se incentiva então que a produção de transgênico, que é a utilização de transgênico. Mas qual é o impacto de tudo isso na nossa agricultura? Qual é o impacto da nossa sociedade em relação a isso? A erosão genética e sociocultural. Por quê? Porque a erosão genética, a partir da utilização de transgênicos, ocorre a contaminação das sementes crioulas. Há estudos que ocorre essa contaminação, por quê? Porque os transgênicos é algo produzido em laboratório a partir de uma tecnologia mexendo no material genético daquela semente, que se torna então um produto a ser vendido. Mas as sementes crioulas não. As sementes crioulas, ocorre essa mudança genética, mas ao longo de muitos anos, através da conservação, através do trabalho, através dos agricultores e agricultoras, através da natureza. Não é algo que se criado e que se colocado, né, de forma a se colocar um novo ser estranho ao ambiente. É algo que se produz, que se planta no sul e no nordeste do Brasil, mesmo transgênico, entendeu? Então não é algo natural, não é uma produção local. E com isso o agricultor, a partir do momento que ele para de produzir, então, ele para de produzir com agricultura, com sementes crioulas e passa então a utilizar esses transgênicos, é algo que se vem de fora. E com isso ocorre também a erosão sociocultural. É o modo de viver, são as tradições, é o modo de produzir. E com isso, relacionado ao sistema formal, está a manutenção da agrobiodiversidade, que principalmente acontece em relação às agricultoras. As agricultoras realizam muito essa conservação das sementes, como já dito, né, a partir do trabalho, a mulher que ela vai cozinhar e ela pega a semente de abóbora e guarda ali, já leva para a horta, e com isso se tem respaldo e reconhecimento através de estudos ligados à agroecologia. Por quê? A agroecologia é uma ciência que vê a dimensão de forma multidimensional, né? É multidisciplinar. Então, se tem também a inclusão do trabalho das mulheres, se tem o reconhecimento, e com isso você pode dizer em relação às agricultoras, o feminismo camponês e popular, que é aquele olhar do feminismo, né, dentro dos feminismos que existem, aquele olhar da mulher camponesa que preserva ali no seu dia a dia, da sua luta e resistência diária. E isso você pode se dizer que é realizado pelas guardiãs de sementes crioulas, pensando nas sementes crioulas. Então eu trago que a agroecologia, questão da agroecologia e a agrobiodiversidade. Qual a importância de se estudar a agroecologia? A agroecologia traz como proposta a conservação da agrobiodiversidade, que é uma ciência integradora, inclusiva, é uma ciência antissistêmica que valoriza os saberes ancestrais e conhecimentos tradicionais, que está ligado diretamente o que essas guardiãs realizam e esses guardiões de sementes crioulas realizam através do seu manejo, né? E com isso não dá mais para não dar visibilidade a essa grande, essa grande parcela de agricultores e agricultoras que preservam, que realizam todo este trabalho, mas que não são visibilizados, que não são respeitados, não são valorizados pelos trabalhos que eles fazem. Então essa é a proposta da agroecologia. Não se dá para se falar em agroecologia sem se falar de forma inclusiva,
porque a agroecologia traz a proposta de algo ligado à vida, vida em abundância, que se reconheça, né, a questão da cultura, a questão da tradição, a questão da articulação feita pelos agricultores e não vinda ou imposta ou assegurada pelo poder público, né? Mas sim realizado entre eles. E com isso há ferramentas que eles já desenvolvem, que se mantêm, né, através das trocas de sementes. E com isso pode-se dizer que tem as feiras de troca de sementes, os bancos, o melhoramento participativo e os quintais. Aí um exemplo, esses são exemplos de ferramentas coletivas de construção, mas há que se pensar que há diversos espaços, há diversos locais, e com isso cada local vai desenvolvendo a sua ferramenta de forma a trabalhar e preservar sementes crioulas. E quem são essas sementes? Quem são essas sementes de vida, né? Quem são as guardiãs de sementes crioulas? As guardiãs são mulheres camponesas, algumas se reconhecem como camponesas, mas diante do meu estudo eu trago 4 guardiãs que são responsáveis pela manutenção da biodiversidade na localidade onde elas trabalham, e que são mulheres que preservam, que resistem, que sobrevivem, que garantem, que asseguram o sistema informal de sementes através de sua atuação. Então, meu estudo foi na região central do Rio Grande do Sul, trago 4 guardiãs, a Joelita, a Rosiele, a Olde e a Renilde, que contribuem à economia local, né, através de ações voltadas para a saúde e ações que melhoram a qualidade de vida delas e da comunidade, através do seu exemplo, através de sua atuação, através de suas falas, através do seu dia a dia. E isso é fundamental que se reconheça essas ações sociais, porque são ações que estão diretamente ligadas a fortalecer o sistema informal de sementes. A minha escolha dessas guardiãs, lógico que existem várias guardiãs que eu poderia ter entrado em contato, mas foi em relação à proximidade, pelo reconhecimento e pela atuação delas em suas comunidades. Então, a primeira fala que eu trago é da Joelita, é uma guardiã quilombola, e ela fala que você tendo as sementes, essas sementes te animam, que ela adora guardar sementes, e ela traz com muito carinho a questão da beleza das sementes, da diversidade das sementes, né? E uma questão muito forte que ela traz é a questão racial em relação aos quilombos, e que ela questiona, dizendo que nos quilombos as mulheres ainda, e não difere, né, da nossa sociedade, a questão do ele manda e eu obedeço, e que as mulheres se sentem como se não fossem capazes de fazer as coisas. Então, em uma ocasião, ela falou que às vezes ela se inscreve nos cursos de forma a incentivar as mulheres a participar desses cursos, porque a importância da mulher se reconhecer como um agente capaz, como uma pessoa capaz, já que participa da sociedade, né? Já que você está integrada da sociedade, você não é menos do que o homem. Essa é a fala que a Joelita traz, né? Assim como também questiona a questão dos homens negros também se sentirem desvalorizados na sociedade, e que isso deveria mudar, e que isso tem que mudar. Meu nome é Joelita Davi Bittencourt, moro no Arroio das Pedras, sou quilombola do Rincão dos Negros, do Quilombo Rincão dos Negros, e estou começando, né, a ser uma guardiã de sementes crioulas. Falar em sementes crioula é falar em alimentos
sementes sem veneno, agroecológicos, orgânicos e ter e essa semente, né, ser uma semente que tu pode ter a certeza que ela não vai ser transgênica, né, ter venenos e outras coisas a mais que nas sementes transgênicas tem. Tu guardar a tua própria semente é um orgulho para quem é guardião, que tu sabe que a hora que tu precisa, tu vai lá, pega a tua semente nos litros, onde você guardou, né, nas vasilhas, e vai plantar. E se a gente vai plantar com outras sementes compradas, a gente tem que correr atrás para comprar, para ver onde é que tem, se consegue ou não. E além de tudo, né, que as sementes crioulas, tu sabe que o teu alimento, tu produz o teu alimento da sua maneira, e também tu sabe que alimento tu está comendo, está se alimentando e alimentando a sua família. Olá, meu nome. Também trago a Renilde, conhecida como Dona Renilde de Barama, e ela fala muito da questão da autonomia, de você não depender das indústrias, você tem a sua própria semente. Interessante é que ela traz um relato falando de quando ela casou, ela recebeu sementes da mãe. Assim como ela também aprendeu a fazer algumas coisas, é uma artesã, ela aprendeu a fazer algumas coisas com a mãe, mas ela começou a ver que as palhas eram muito bonitas e começou a fazer as coisas, e aqui ela traz, essa foto são produções dela em relação à palha do milho, né? Essas palhas são essa cor mesmo, dessas palhas, e fala e ela traz muita questão de troca de sementes, né? Agora ela é presidente da associação de Barama, dos Guardiões, e há um trabalho muito bonito em Barama em relação às feiras, né? Tem uma feira anual, todo ano tem uma feira anual de troca de sementes, que reúne as pessoas já conhecidas ali na região, como a questão dos milhos crioulos. Há uma diversidade de milhos, e ela fala com grande orgulho a respeito desse trabalho de estar desde o início da associação. Olá, meu nome é Renilde Sembrani Raminelli, sou agricultora, artesã, guardiã das sementes crioulas. Não vou dizer que sou dona de casa também, porque eu acho que dono da casa é todos quem nela habita. Os afazeres da casa, eu acho que tem que ser distribuído conforme quem está morando. Aí, por ser guardião das sementes, tem as sementes de milho, que tem a palha diferenciada. Aí eu faço esses chapéus aqui, não só chapéu, faço flores, faço bonecas, faço anjos, flores, tudo que tiver na natureza eu faço com cipós, faço com sementes, tudo que vier da natureza estou fazendo. E como ser guardião de sementes? Guardião de sementes, a gente fica dono da própria semente, não se compra das multinacionais, estamos produzindo a nossa própria. E não é só semente de milho, de feijão, é todas as sementes mais antigas que a gente está resgatando. Sementes também de flores, de hortaliças. A gente resgata comidas mais antigas que estavam sendo esquecidas. E além de tudo isso, eu gosto de cultivar as flores antigas que ninguém mais cultivava e a gente está preservando. E como falar que a gente era ex-plantadores de fumo. E como ex-plantadores de fumo, a gente tem uma estufa dessas de ar forçado. Então a gente está ocupando ela para secar erva mate. E aí essa erva que a gente está fazendo artesanal, que tem uma boa pedida, a gente está muito contente com. Já é muito tempo que a gente faz
E está indo por muitos lugares essa erva. Erva com aquele gosto diferenciado, sem veneno algum, feita da forma mais artesanal possível. Já foi feito carija, mas agora a gente está fazendo no forno. E além disso, a gente tem plantações de oliveiras, já fizemos as azeitonas dela. É um experimento com a Embrapa, mas estamos fazendo, está dando certo, nem todos os pés estão dando certo, mas o que produz aqui está bem. E aí, voltando de novo às minhas artes, como gosto muito de fazer, já dei muito curso para as crianças, para as mulheres, e para quem vem aqui em casa, já ensino também a fazer. E aí acho que eu vou mostrando um pouco do meu jardim, não vai dar para mostrar todos, mas aí vou mostrando um pouco aqui. Vou passando para cá. Depois aí vou mostrar umas flores, umas guirlandas que eu estou fazendo com as palhas. Eu acho que é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de um pouco do que a gente faz. E aí eu vou passando mais para cá, olhando nossos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E na sequência, então, trago a fala da Rosiele, que ela é mestre em agroecologia, é agricultora camponesa, participa do movimento dos pequenos agricultores. Então ela fala que a questão de você ser guardiã está muito relacionada ao cuidado, com a geração da vida, com o ser mulher, com saber que da semente vem um alimento e que esse alimento é de qualidade. Ela fala muito uma questão nutricional, ligada à questão do cuidado, né? E não só de forma isolada, não só em relação à sua família, mas também em relação ao impacto que isso tem, através do seu exemplo, através das suas trocas, através do seu incentivo, que esse trabalho que a Guardiã faz torna, então, uma emancipação, mas é uma emancipação coletiva, porque você contribui também aos outros agricultores e agricultoras a estarem trabalhando a sua emancipação, a sua autonomia. E por último, e não menos importante, trago então a fala da Olde, que é uma agricultora que participa da Pastoral da Terra e que alerta, dizendo, tudo dentro do conhecimento dela, que as mulheres ainda precisam lutar pelos seus espaços, né? E que também ela questiona que há mulheres que não respeitam o trabalho que elas fazem, mas que assim tem que seguir lutando, sobrevivendo e atuando de forma a ter coragem, que as mulheres precisam se reconhecer uma nas outras, né? Elas precisam se reunir e assim atuar na sociedade. E ela fala de uma questão muito bonita, assim, de uma forma espiritual, dizendo no sentido de que nós somos sementes, que as mulheres também são sementes, porque a gente carrega o santuário da vida dentro de nós e que a gente precisa seguir lutando, né? E traz a questão religiosa, falando que assim como Maria defendeu Jesus, a gente tem que seguir, as mulheres têm que seguir lutando e defendendo a vida. Oi pessoal, eu sou Odilena Yantes, moro no município de Cruzeiro do Sul, da Diocese de Santa Cruz do Sul, e eu faço parte da rede das sementes crioulas na Diocese, junto com os guardiões, com a juventude, a Escola de Jovens Rurais, e a gente tem um belo trabalho aqui
nas alternativas da cultura do fumo, da importância da gente preservar e cuidar da semente. Sempre plantar, multiplicar, guardar, trocar, fazer essa boa vizinhança que se diz. Ter muita amizade com os pequenos. Homens e mulheres da roça, juventude da roça, precisa ter muita organização, confiança e ética na questão da semente. Eu tenho aqui ainda uma semente que é dos indígenas. Tem duas cores aqui, um pretinho e outro branco. Os índios Guarani dizem, as famílias do Cepé de Araju, dizem que o pretinho se chama avatiti, não, o branco é avatiti e o preto avatitu. Então, são sementes dos nossos índios Guarani. E que a gente planta, cuida, colhe, planta, e assim vai produzindo os melhores alimentos. Quando você tem a biodiversidade das sementes, todos os tipos de sementes em conjunto nessa rede que a gente trabalha, a gente pode ter a melhor alimentação saudável para a família, para a sociedade em geral. Eu acho que investir nas sementes crioulas, investir nessa organização, são as coisas mais importantes do planeta. A Terra, nós trabalhamos muito forte a questão da terra é meu corpo. Terra é meu corpo, água é meu sangue, ar é meu sopro e fogo é meu espírito. São os 4 elementos inseparáveis dos humanos. É esses que nós temos que cuidar, que foi Deus que deu de presente para nós. Então, se organizar, fazer essa troca de semente e ver quem ainda tem as sementes, entrar em contato com a gente. Entrar em contato para que a gente possa catalogar e colocar essas sementes nessa grande rede de solidariedade diocesana, estadual, nacional e latino-americana. Eu acho que isso é o que traz esperança para olhar para frente e salvar o nosso planeta. E de poder dizer não ao Covid, não aos venenos e não a essas grandes multinacionais. Vamos se organizar e vamos para a luta. Viva Sementes Crioulas! Uhul! Então, com o Basílio, fizemos uma oficina na FEICOP, aprendendo sobre saberes, sabores e vivências com as guardiãs de sementes crioulas. Assim saiu um título, tem a chamada, mas na realidade foi uma oficina de guardiãs de sementes da vida, que pode então ser visto, que trago a fala dessas guardiões, e posteriormente foi feita então uma reportagem no Brasil de Fato a respeito dessa oficina. Se alguém tiver interesse, está no YouTube, e foi um momento muito especial, às vezes a gente acha que a gente vai demonstrar saber, e na realidade a gente aprende mais do que fala, né, do que expõe. Então isso é a grande importância, é o legal de se trabalhar com os agricultores e agricultoras, porque você sai daquela sua zona de conforto de só ficar escrevendo, mas na realidade você tem a possibilidade, através da fala delas, né, através da fala deles, de vivenciar algo que é muito maior do que somente relatar e escrever. E o que une, então, essas guardiãs, né? O ato de cuidar. Você relatando, você analisando a fala dessas mulheres, então, está muito presente a maternidade, muito presente nos relatos dela, que elas trazem a questão do cuidar. E isso está diretamente relacionado, você pode diretamente direcionar as trajetórias dela. Então, uma ferramenta que eu utilizei foi o Rio da Vida, que cada mulheres teve a possibilidade dessas mulheres trazerem, então, uma
biografia, 2 apresentaram em formas de desenho e 2 em forma de texto, né? No sentido de apresentarem suas trajetórias mesmo. E ficou muito evidente o cuidado com os filhos, com a família, com as sementes crioulas e, de modo geral, de cuidar da vida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui e gratidão a essas guardiãs por terem compartilhado essa parte, esse relato, esse momento da vida comigo. E mais uma vez obrigada pela oportunidade de estar divulgando o meu estudo e de estar levando, de certa forma, as vozes dessas agricultoras. Um abraço.